questão 1503. Temos aqui um diagrama unifilar e vamos interpretar isso aqui de acordo com o que a questão pede. A figura acima mostra o diagrama unifilar de um sistema elétrico de potência, no qual os dados nominais básicos de cada equipamento são incluídos. O sistema elétrico representado pelo diagrama encontra-se operando a vazio e o gerador síncrono G é ajustado para a tensão nominal. M1 e M2 são dois motores síncronos. Os dados em porcentagem no diagrama unifilar, indicados na figura, estão na base do próprio equipamento. Olha, sabe o que vai acontecer na prova? Você vai ter de riscar. Você vai fazer isso por mim. Ó. Toda vez que ele der a base, você vai riscar. Em especial quando disser algo como isso. Por que motivo? Os valores aqui não podem ser aproveitados para análise do sistema elétrico. Os valores aqui estão cada um em sua própria base. Então, você já destaca isso aqui, porque depois de você ler, você vai esquecer disso. Então, dê destaque ao fato de ele estar na própria base. Aqui ele dá a base que ele quer para o sistema, considerando como base, seria melhor, com base do sistema, mas aqui está, como base 13,2 kV e com base para o sistema elétrico, né, seria ótimo. 13,2 kV e 30 MVA no gerador síncrono, julgue os itens subsequentes. Note que ele deu a base, felizmente, do próprio gerador. Mas ele podia ter botado valores diferentes. Viu? Ele tem o direito perfeitamente de dizer que a base aqui é 12 kV e 10 MVA. Pronto, aí você é obrigado a transformar até mesmo do gerador para a base que ele deu. Joia, mas felizmente isso aqui já vale para o próprio gerador. Para calcular, é o primeiro item, questão 56, a corrente de falta fase terra na barra K, é necessário determinar a reatância equivalente de sequência zero nessa barra. Beleza, porque envolve uma falta para a terra. Então, a impedância de sequência zero é relevante. A reatância equivalente, neste caso, é igual a 0,05. Note aqui que tem um curto-circuito aqui. E no final das contas ele pergunta qual é o valor da reatância equivalente para este caso. Então eu tenho que sistema aqui de sequência zero, eu tenho um gerador que vai ter a sua própria impedância de sequência zero, no caso aqui é uma reatância, mais 3 vezes o valor da impedância de aterramento, que nesse caso aqui está puramente indutivo, né, pelo desenho, vale 2 ohms. Eu não quero nem saber o valor, eu sei que tem 3 vezes Xn. Aqui eu tenho a referência, aqui eu chego na barra K. Aqui aparece um transformador. Beleza, tem um delta, então é assim. E no final das contas, aqui segue, né? É exatamente isso. Aqui segue com a impedância, ou no caso a reatância, de sequência zero do próprio transformador, que é X, que no caso vai ser igual ao X de curto-circuito, né? Que no caso é 10% na sua própria base, mas ninguém falou que, mas ele dá para ver que está numa base diferente de potência. Então eu vou botar só X 0T1 aqui e o circuito segue. Se acontece um curto na barra K, a impedância equivalente de sequência zero a ser avaliada é isso aqui, que vale X0, que vale 5%, mais 3 XN, N de navio, de aterramento do gerador. Então, eu sei que é 0,5% mais esse valor. Esse valor não preciso nem calcular. Por que motivo? Ele diz que é igual a 5%. Então, 5% eu sei que não é. Então, a reatância equivalente de sequência zero nessa barra é mais do que 5%. Acabou-se a conversa. É tudo que eu precisava para dizer que, no fim das contas, isso é falso, porque é mais do que 5%. Joia? Então, isso aqui está errado. Aqui vamos ficar atento ao fato de ser um curto trifásico. Então, a gente vai, marca logo. Curto trifásico na mesma barra K. Apresenta intensidade superior a 0,6 PU.
Aqui eu tenho um outro destaque a dar, bem forte, que você também vai marcar, mas vai aparecer provavelmente em toda a prova, viu? Isso aqui é bem comum que apareça em toda a prova. O sistema apresenta a vazio. A vazio significa dizer que ele quer que você considere, e ainda falou que o gerador 5 não opera com tensão nominal, e portanto no ponto K, esse gerador está operando com tensão nominal igual a 1 PU, porque ele falou que é nominal. Eu quero que você note que na questão que eu fiz, eu não considerei que o gerador operava aqui na condição nominal. Eu calculei o valor da tensão, no ponto de operação. E só depois eu calculei o curto-circuito usando essa tensão no ponto K. Mas ele está dizendo que é vazio e ele, deixa eu ver se ele pediu. A figura mostra diagrama unifilar, diagrama vazio, motor síncrono. Ele não pediu, mas é como se tivesse pedido, porque no final das contas ele disse que está vazio, então ele não precisou pedir. Ele disse que está operando a vazio e, portanto, qualquer tipo de corrente de pré-falta pode ser ignorada, e ele deu o valor da tensão na barra K. Ele disse o valor da tensão na barra K. Ele explicitou que na hora que o curto ocorre, aqui tem 1 PU. Eu não fiz essa consideração antes porque eu tinha que fazer um caso mais genérico. Eu disse, no fim das contas, que tinha uma tensão interna e a tensão na barra K, na minha barra de curto-circuito, que eu chamei de ponto P, tinha uma tensão que eu tinha de calcular. Eu disse que eu tinha uma tensão que tinha que calcular. Joia? Beleza. Partindo do pressuposto, e lá eu tinha carga no começo, né? Tinha carga no começo. Aqui não, e vai ser esse o cenário que você vai encontrar na maioria das vezes. Então, quando estiver operando a vazio, ou quando ele disser de forma explícita que você deve desprezar as correntes pré-falta, é porque ele já está te dizendo, dando uma dica em relação à tensão que tem na barra. Talvez ele lhe informe a tensão que tem na barra. Então, a tensão equivalente na hora que o curto aconteceu já é definida na própria questão, você não vai precisar calcular. É este o cenário mais comum nas provas. Acho que vale a pena você fazer essa anotação. Se você não conseguiu entender o que eu falei, você está muito mal. Então, faça anotação, ou se está muito mal, volte para a aula teórica e faça anotações o tempo inteiro para poder, pelo menos, aproveitar um pouco do estudo. E, se possível, por favor, pegue um livro para complementar. E não é por deficiência na aula não, viu? É porque, no final das contas, esse assunto precisa de um livro também para poder entrar em sua cabeça, para você ler as equações e os conceitos. O cara só pede o seguinte: a corrente de falta trifásica na barra K apresenta intensidade superior a 0,6. Vamos avaliar isso aí? Olhe, com curto-circuito trifásico significa dizer que eu tenho que fazer a representação de todo o diagrama de sequência positiva e estão ainda em bases diferentes. Olhe só, será mesmo que o concurso vai lhe pedir em prova da CESP com tantas questões pequenas para você fazer esse cálculo todo? Então a gente tem que ter algum mecanismo aqui que permita a gente fazer a avaliação desse valor sem fazer todas essas contas. Alguma coisa aqui tem que nos ajudar sob esse ponto de vista. Olha só, o curto-circuito vai ser calculado dessa forma, né? Aqui é a tensão pré-falta no ponto da barra, que no caso vai ser 1 PU para a barra K. E Z1, que é a impedância equivalente. O curto, quando ele não fala nada, é outra coisa típica do concurso, é porque o curto é franco, ou seja, sem impedância. Não falou nada, pode botar aí que é curto-circuito franco. Ele teria que dizer impedância, se tivesse alguma impedância do curto-circuito, uma impedância adicional somente do curto-circuito. Então, se eu tenho que isso aqui vale 1 PU, deixa eu ver se aparece, vou botar aqui, ó, 1 PU, eu precisaria achar a impedância Z1, isso aqui. Precisaria, né? Mas joia, bora ver o que ela é? Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui. Acho que eu tenho um espaçozinho. Aqui é um Y com aterramento. O aterramento não faz diferença na sequência positiva. Então, pensando aqui no gerador, eu vou ter um PU do gerador. Um PU do gerador. Na verdade, a gente está tratando da impedância, né? Da impedância, então, no final das contas, eu só quero o diagrama de sequência positiva, mas eu quero a impedância equivalente. Então, eu não preciso representar as fontes. Então, vem aqui uma referência, e aqui vem
a impedância de sequência positiva do gerador, o G1. Aí vem aqui a impedância do transformador. Aqui vem a impedância da linha. Aqui vem a impedância do transformador. E aqui vem duas impedâncias, dois motores. Essa impedância aqui vale porque essa está na base certa. Essa está na base certa. Então essa já está na base do gerador e que é a base do sistema também. Essa aqui vale 0,15. O curto acontece aqui. Esse é a barra K. Tudo isso aqui, portanto, está em paralelo com este valor. Seja lá quanto tiver isso aqui, seja lá quanto tiver, o que eu sei é que este valor em paralelo com esse vai dar menor do que esse, porque quando você coloca duas impedâncias em paralelo, dois resistores em paralelo, dois reatantes em paralelo, o valor fica menor do que o menor deles, obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Cadê o que é que ele fala aqui? Cadê? Então, o valor é certamente menor que 0,15. Vamos calcular, então. O cálculo do curto-circuito para o 0,15 para saber quanto é que dá. Que talvez com o 0,15 a gente já tire alguma informação. Então, se fosse somente 0,15 e não fosse menor ainda como vai ficar depois, quanto é que daria a corrente de curto? Daria, olha aqui, ó, outra coisa importante, viu? Isso aqui é a corrente de sequência positiva, mas neste caso específico do curto-circuito trifásico, a gente sabe que não existe componente de sequência negativa, nem componente de sequência zero. Então, o IAF1 é igual ao próprio IAF. Isso fique claro também. Então, a gente já está achando a própria corrente de fase. Não precisamos apelar para a matriz para achar o IAF. Então, se a gente fizer somente essa conta aqui, com Z1 sendo esse valor, sabendo que na prática ele vai ser menor ainda, então o que é que eu teria? IAF1, que é igual ao próprio IAF, seria igual a 1PU sobre 0,15. Eu não preciso fazer essa conta, mas eu vou fazer aqui com calculadora, mas você não vai precisar fazer na hora da prova, porque a única coisa que te interessa, na verdade, é saber se esse valor dá maior ou não que 0,6. 1 sobre 0,15 dividido dá 1 sobre 0,15 dá 6,66666. A intensidade é superior a 0,6 PU. Ok? Ok. Mas no final das contas, ele botou uma referência bem baixa, né? Bem baixa. Sendo que a corrente trifásica do curto vai ser ainda maior que esse valor. Então, o que poderia, na falta de tempo, é você ter visto esse valor como sendo um valor, no mínimo, estranho. No mínimo, estranho. Mas nós fizemos aqui com rigor de quem... Opa, aqui não. Esse pode ficar. De quem, obviamente, precisa entender, porque a gente não está aqui para resolver questão. A gente está aqui para entender as questões. Então, no final das contas, isso é correto. Isso aqui é correto. A corrente devida a uma falta assimétrica para a Terra na barra N é essa aqui, ó, não é influenciada pela reatância de sequência zero do motor M2. Vamos olhar então aqui em cima. Vamos olhar o motor. O motor M2 é esse aqui em questão. E eu quero que você note que ele não é aterrado. Significa dizer o quê? Que no seu diagrama de sequência zero, ele tem a própria impedância, que a gente chama de XG0, né? Mais 3 vezes o valor da impedância de aterramento, o Zn. Só que esse Zn, por ele não ser aterrado, é infinito. Significa dizer que você pode trocar esse circuito por um circuito aberto. Se esse circuito está aberto,
Que diferença faz esta impedância aqui do transformador? Se for 5%, ou se for 0,005%, ou se for 5 milhões por cento, dá a mesma coisa quando está em série com uma impedância infinita. Então, isto aqui, ó, é correto. Isto aqui é correto. Para a conversão de dados em PU do sistema, a tensão base no motor M1 é igual a 12,5. Olha só, foi escolhido 13,2 como sendo o valor de tensão base. Aqui é tensão que está falando? É tensão. Então, como aqui é de 13,2 para 115, então aqui vai ser 115 kV o valor base. E aqui, felizmente, de 115 para 13,2. Então, aqui é 13,2 o valor de tensão base nessa região. 12,5 e 12,5 são os valores nominais da tensão do dispositivo. Do dispositivo, no caso, os motores. Então, a tensão base nessa região é 13,2 kV. A tensão base no motor, então, não pode ser esse valor. Isso está errado.